Cara nova, sim, a bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O
O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de Bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar sobre segurança psicológica. O meu nome é Thaís Amaral e daqui a pouco eu vou me apresentar para vocês. Quero agradecer a participação de todos que se conectaram aqui com a gente, agradecer o convite da AB Casa Desenvolvimento, por ter me convidado para participar desse momento, para dar esse treinamento para vocês num momento tão delicado, que todos nós estamos passando, de uma pandemia, um momento que estamos todos aqui sem saber muito o que fazer, porque é uma novidade, um momento em que todos nós estamos passando provavelmente pela primeira vez, nós dessa geração é a primeira vez que passamos por um momento tão complicado, tão tumultuado.
Então, por isso que a gente resolveu falar hoje sobre segurança psicológica. Eu estou aqui também com o Marcos, ele trabalha na B Casa Desenvolvimento e ele vai ficar aqui comigo durante esse período do treinamento, me passando as dúvidas de vocês, me passando as sugestões do chat, enfim, interajam comigo. O Marcos vai fazer aí esse compilado de informações, tudo que vocês mandarem no chat ele vai me falar, vocês não vão ouvir esse chat, então quando o Marcos me interromper aqui para me falar as perguntas, para me falar os comentários, vocês não ouvirão, então isso é importante, mas eu vou repetir a pergunta, vou dizer quem fez a pergunta e vou responder. E aí não tem tempo para pergunta, tá? Então assim, se surgiu a dúvida, manda no chat, eu respondo e a gente vai interagindo assim. O legal é vocês mandarem as perguntas, vocês interagirem comigo o máximo que vocês puderem, e aí o Marcos vai me passando então as dúvidas e eu vou respondendo ao longo do treinamento, não precisa esperar até o final, tá? Então vai ser bem um bate-papo, uma interação, porque é um assunto que eu acredito que todos nós de alguma forma já passamos ao longo da nossa trajetória profissional, mas também ao longo da nossa trajetória pessoal. Porque segurança psicológica não tem a ver só com trabalho, tem a ver também com família, com amigos, com as pessoas que de alguma forma se relacionam com a gente, tá? Então vamos lá, vou me apresentar rapidamente. Uma coisa que é importante, eu tô na minha casa, né? O Marcos está na casa dele, nós estamos cumprindo todos os protocolos aí de isolamento social, isso é importante lembrar. Estamos todos nas suas respectivas residências dentro do nosso isolamento social. E por isso a gente está fazendo, inclusive, esse treinamento online. Então, vamos ficar em casa o máximo que a gente puder, né? Dentro do que é possível. E toda vez que a gente sair de casa, lembrar de colocar máscara, passar álcool gel, enfim, todos esses procedimentos que estamos cansados de ouvir, mas é sempre bom lembrar, tá bom? Vamos nos cuidar, que é o que resta nesse momento e que, enfim, torcendo para que em breve a gente consiga achar uma solução para tudo isso. Vamos lá, rapidinho, falar sobre a minha história. Já me apresentei para vocês, o meu nome é Thaís Amaral, Thaís sem H. Se vocês quiserem ir lá depois me mandar um convite pelo LinkedIn, eu estou como Thaís Amaral e no Instagram eu estou como Thaís Cris. Então, @Thaís Cris no Instagram, depois no final eu vou deixar os meus contatos. Vocês receberam, junto com o link para entrar aqui nesse treinamento, o material, esse PPT aqui, esse material que a gente mandou para vocês, está em PDF. Então, se vocês quiserem acessar e acompanhar a minha apresentação por meio desse PDF que vocês receberam, ajuda para ficar mais interativo e para vocês poderem acompanhar, e também porque daí vocês quiserem fazer alguma anotação, enfim, esse material já foi aí para vocês junto com o link de entrada aqui no treinamento, tá? Só para vocês saberem que vocês já estão com esse PPT aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda no chat e o Marcos vai respondendo aí também, tá? Bom, falando um pouco da minha história, eu gosto dessa foto de quando eu era criança, que sorridente, né? Porque essa criança ainda mora em mim, né? Essa criança, esse brilho nos olhos ainda está aqui. Então é sempre legal lembrar que quando a gente é criança, a gente tem essa ingenuidade, né, infantil, e ela é geralmente a gente olha para uma criança e a gente vê muita felicidade, a gente vê todas as emoções, né? Claramente. Porque a criança ela não consegue burlar muito o que ela está sentindo, né? Então, eu gosto muito de começar com essa foto aqui. Contando rapidinho da minha trajetória profissional, eu tenho uma empresa chamada Sala A, eu sou psicóloga. Eu comecei a minha carreira trabalhando no RH da Nestlé, depois eu trabalhei no RH do Grupo Ultra, da Henkel, eu trabalhei em grandes empresas, depois eu trabalhei em consultorias, comecei trabalhando na Companhia de Talentos, Grupo Companhia de Talentos, depois eu trabalhei na 99 Jobs, que é outra consultoria também, aqui de São Paulo, trabalhei na Business Partners, e depois abri a minha empresa, então em 2016, eu e o meu marido é meu sócio, ele também é psicólogo, a gente faz hoje atendimentos de psicoterapia, de orientação de carreira, e eu também dou aula de inteligência emocional e outros treinamentos relacionados a esse tema para grandes empresas. Eu trabalho na Escola Conquer, eu sou professora da Escola Conquer, tem uma foto aqui, inclusive, de eu dando aula na Conquer, combinando aqui, né, toda a minha
minha roupa, meu dress code, combinando com a sala de aula. Vocês vão ver aí no slide da minha história de apresentação, que eu tô dando aula de amarelo, da mesma cor das paredes ali da Escola Conquer. Eu também participei de um programa na TV Band o ano passado. Todo sábado esse programa ia ao ar ao meio-dia, chamava Guia da Facul, onde eu fazia orientação de carreira para os jovens que estavam entrando aí na faculdade. Já fizemos vários treinamentos para grandes contas, então pela Sala já dei aula para o Nescafé, já dei aula para várias contas, enfim. E a gente continua trabalhando com esses projetos de desenvolvimento para grandes companhias, e eu amo viajar, então no slide de apresentação vocês vão ver que tem uma parte aí, uma foto minha no Chile. Eu adoro viajar, é uma coisa que eu adoro fazer e que eu acho que agrega muito valor quando a gente fala de empatia, de desenvolvimento, enfim, quanto mais experiências a gente tem na vida, melhor, né? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar do treinamento, queria que vocês pegassem um papel, uma caneta, que vocês pudessem separar um material aí. Pode ser o seu próprio celular, né? E se vocês quiserem mandar aqui no chat também, o Marcos vai dando uma lidinha aí pra gente, se vocês quiserem compartilhar. Queria que vocês escrevessem um momento em que vocês acharam, né, que tiveram coragem na vida. No slide 3 aí vocês vão ver. Escreva um momento em que você acha que teve coragem. Pode ser qualquer coisa mesmo. Eu quero que vocês resgatem aí, ao longo da trajetória pessoal e profissional de vocês, um momento em que vocês acham, que vocês consideram que tiveram coragem na vida, tá? É importante, assim, lembrar que não precisa ser nada muito grandioso. Pensa assim, eu lembro uma vez em que eu tive coragem de assumir para minha mãe que eu não queria trabalhar naquele lugar que ela tinha me indicado. É um momento de coragem. Eu lembro uma vez que eu tive coragem de falar com a minha professora na escola que a nota que ela tinha me dado aqui na prova estava errada. Tinha uma pergunta que ela corrigiu errada aqui. Tive coragem. Lembro uma vez que eu tive que pedir para o meu gestor um feedback. Ele estava super ocupado e tal, mas eu tive coragem de ir lá pedir para ele. Não precisa ser nada grandioso, tipo saltei de paraquedas, subi o Monte Fuji. A gente acha que tem que ser um negócio assim grandioso. Não precisa, tá? Pode ser algo mais simples. Vou dar 5 minutinhos aí para vocês pensarem com carinho. E quem tiver à vontade, quem se sentir à vontade, manda aí no chat pra gente e o Marcos depois lê para nós, tá bom? 5 minutinhos para vocês pensarem aí com carinho no momento de coragem. Escrevam. Pode ser no celular também, no bloco de notas. Não precisa ser num caderno, tá bom? Já volto para falar com vocês. Vou calcular o tempo aqui. O quê? Ah, sim, sim. Tá? Tô falando aqui com o Marcos, gente, só pra vocês saberem. Vocês não ouvem o Marcos, mas eu ouço, tá? Não pensem que eu tô falando sozinha. É um ponto aqui, é um ponto. Porque se eu estiver falando sozinha aqui, vocês vão me achar bem crazy, né? Como uma psicóloga dessa tá dando aula. Então vamos lá, galera. Vamos voltar aqui. Marcos, a galera já mandou alguma coisa? Já compartilhou algum?
Perfeito, então vou reproduzir aqui para vocês, tá, gente? A Vânia Inês disse que teve coragem de pedir demissão de um lugar para ir trabalhar em outro que ela não sabia como seria. Quer dizer, um momento bem difícil mesmo. A gente precisa ter muita coragem, até para apostar que o outro trabalho vai ser tão interessante quanto esse que a gente está, ou até melhor. Mas o que seria da vida se a gente não apostasse? Fala sério, né, Vânia? Imagina se a gente fica no mesmo trabalho e depois fica sempre com aquela sensação de e se? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse apostado? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse, né, coragem de mudar? A mudança, gente, nunca é fácil. Inclusive, por isso que a gente está passando por esse processo de pandemia com tanta dificuldade. Sair da zona de conforto, sair daquilo que a gente acha que é normal, é muito complicado, é muito difícil. Mexe com as nossas inseguranças, né? Por isso, inclusive, que eu trouxe esse tema aqui de coragem. Porque um momento como esse que a gente está passando exige de nós coragem, exige de nós aí a flexibilidade para mudar, para se ajustar a esse novo normal que a gente está ouvindo tanto aí nas redes sociais, nas mídias, porque é isso, a gente precisa se adaptar a esse novo cenário. Então, obrigada, Vânia, por compartilhar aqui com a gente. Bom, deixa eu ver se com o Marcos se tem mais. Show. Então, olha só, além disso, a Vânia disse que teve coragem de iniciar a faculdade aos 29 anos. Sensacional. Porque quem diz que tem idade para alguma coisa, né? Hoje mesmo eu estava lendo uma frase, eu tenho uma amiga querida que ela é celebrante de casamento, inclusive ela celebrou meu casamento, e ela escreveu hoje no Instagram dela falando sobre isso, né? Se existe algum momento certo, né? Sendo que a vida é aqui e agora, não tem idade para nada. Eu posso me casar aos 50 anos, eu posso mudar de carreira aos 30, eu posso começar a faculdade aos 29, não tem idade certa. Então, sensacional, Vânia. Obrigada aí pelo seu depoimento. Eu super concordo com você que realmente precisa ter muita coragem, mas é muito gratificante no fim, né? Vamos lá, deixa eu ver com o Marcos se tem mais. Ah, é? Que bom. A galera tá participando. Uhum. Então, olha só, a Luciene disse que teve coragem, né, de conversar com o gestor dela sobre uma escolha de função que tinha feito para uma pessoa. Então, sensacional. Muito legal, Luciene. Muito obrigada. E, cara, a gente vai falar sobre isso hoje, segurança psicológica. O que que tem? Por que que a gente está falando sobre coragem? A segurança psicológica tem tudo a ver com isso. O quanto a gente se sente à vontade ou com medo de conversar com as pessoas que se relacionam com a gente, no trabalho ou na nossa vida pessoal. Olha só que interessante, a Luciene já trouxe aqui um exemplo onde ela sentiu segurança psicológica para conversar com o gestor dela. Então, daqui a pouco eu vou explicar o que que é isso, tá joia? Então, vamos lá, deixa eu ouvir aqui que o Marcos tem mais. Show! Olha só, a Rosineide falou que ela teve coragem de entrar na sala de um gestor super difícil, de um chefe super difícil que ela teve e defender uma amiga dela que estava sendo demitida, uma amiga dela que estava lá. Cara, incrível, incrível, né? Porque realmente o mundo precisa de pessoas que tenham coragem de fazer as coisas, né? Mas aí a gente vai falar sobre esse chefe difícil. Por que que as pessoas têm tanto medo dos seus gestores? Por que que as pessoas têm tanto medo dos seus chefes, né? Por que que o cargo, essa hierarquia ao longo da história trouxe tanto medo para a gente, né? Isso tem tudo a ver com a segurança psicológica que a gente vai falar agora, porque a ideia é que não existe esse medo, que a gente possa conversar com as pessoas com leveza, com clareza, né? O medo, ele trava a gente. Então, olha só que interessante, a Rosaneide já trouxe aqui um exemplo que ela ficou com medo, óbvio, era um chefe difícil, e ela foi lá defender a colega dela, perfeito. Tem mais algum aí, Marcos? Ah, então vamos ler mais dois, só para a gente poder caminhar. Sensacional. Olha só, o Alex disse que teve coragem de se assumir gay para os amigos dele.
Muito obrigada, Alex, por vir aqui comentar com a gente isso, porque realmente não é fácil, né? A gente nunca sabe exatamente como é se a gente não passou pela situação. A gente imagina, né? Eu não tive isso, né? Mas eu imagino que deve ser muito difícil. Então, realmente, você vê, né? O mundo, ele é repleto de pessoas corajosas, mas que muitas vezes não sabem que são corajosas. Só quando a gente para, igual agora que a gente fez esse exercício, para, escreve, pensa, reflete, que a gente vai entender que de fato somos todos muito corajosos, porque ao longo da nossa trajetória, a gente tem que passar por situações super complicadas, e se a gente não tem coragem, como que a gente faz? Né? Então, a gente precisa lembrar disso agora, durante a pandemia. Fácil não tá, gostoso não tá, legal não tá. Mas nós vamos conseguir. A gente já passou por crises diferentes ao longo da nossa trajetória. Todos nós já passamos por diversas crises. Eu aposto com vocês que lá para o Alex deve ter sido muito difícil. Foi uma crise, né? Assumir que é gay e para os amigos dele. Então, quer dizer, foi difícil, mas agora com certeza ele está se sentindo muito mais leve e aceito por quem de fato é importante para ele. Então, Alex, de coração, muito obrigada por esse comentário. Vamos lá, mais um aí para a gente finalizar. Tá. Perfeito. A Paula trouxe aqui um comentário que ela recusou uma proposta de 40% de aumento salarial para fazer algo que ela gostava mais. Incrível, Paula. Isso é autoconhecimento. É o que a gente chama de autoconhecimento, que é você saber onde o seu calo aperta, né? Cada um sabe aí onde que o calo aperta, cada um sabe o que, que faz de melhor e o que, que faz de não tão bom assim na vida. E cada um sabe, né, as alegrias e as dores de ser o que é. Então, a gente assumir para a gente mesmo que o retorno não financeiro vai ser maior, é muito mais sustentável, né? Ao longo da nossa trajetória de vida. Pensa assim: o que adianta eu ganhar lá um salário de 40% a mais, sendo que vai ser insustentável? Daqui a pouco eu tô doente, daqui a pouco eu tô com uma crise de burnout, né? Que é uma crise relacionada a estresse, porque eu não tô feliz no meu trabalho, que eu não estou entregando a minha melhor versão no mundo. Quer dizer, não há dinheiro que pague a nossa leveza, a nossa paz e a nossa satisfação com a gente mesmo, né? Então vamos ler mais um aí, Marcos. Vamos ler mais dois, né? Que acho que só faltam mais dois, não é? Então, show. Eu vou ler mais os dois e aí a gente passa para o próximo slide. Legal, olha só, a Karen falou que ao passar numa faculdade federal, ela resolveu abandonar um trabalho que ela estava para seguir o sonho da vida acadêmica. Incrível, Karen. Outro exemplo clássico aqui de autoconhecimento, né? E de coragem de assumir aquilo que de fato faz sentido para a vida profissional e pessoal dela. E Karen, continua por aí, porque eu tenho certeza que o resultado vai ser excelente, porque quando a gente faz o que a gente gosta, não tem como dar errado. Eu tenho um colega também muito querido que, por coincidência, hoje é o dia dos celebrantes do meu casamento. Por coincidência, agora estou lembrando dele também, que celebrou junto com essa minha amiga o casamento, e ele fala assim: não tem como, né, a gente jogar a luz para o universo e voltar a outra coisa. Se a gente joga a luz, se a gente tem consciência daquilo que a gente quer, se a gente sabe o que a gente está fazendo, não tem como dar errado. Né? O dinheiro, o sucesso é uma consequência de uma escolha bem feita. Né? Se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, mas se a gente sabe para onde está indo, a chance de ter um retorno é muito maior. Então, agradeço aí também a participação da Karen e vamos para o último, então, Marcos.
Legal, olha só, a Fabiana trouxe aqui um exemplo de que ela saiu com a cara e com a coragem da casa dos pais e veio morar em São Paulo sem saber muito o que ia acontecer. Ela veio provavelmente em prol de algo muito maior, em prol de algo que ela acredita, né? Algo que de fato faz sentido para ela. Provavelmente a Fabiana tinha aí um planejamento pensando em novas oportunidades para a vida dela, em novas possibilidades aqui. Então, Fabiana, parabéns e espero que tenha dado tudo certo. Se precisar de alguma coisa aqui em São Paulo, pode contar comigo, que eu também sou daqui. Então vamos lá, galera, vamos continuar. Quero agradecer a participação de todo mundo, agradecer ao Marcos aí pela leitura dos depoimentos. E por que é tão importante, então, a gente falar sobre segurança psicológica? Já deu para perceber aqui, a gente já fez um esquenta, né, no tema, aqui quando a gente fala sobre coragem. E é tão importante falar sobre segurança psicológica porque parece algo normal, parece algo que tem em todo lugar. Como assim, né? Segurança psicológica. Eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tô feliz, eu tô... Só que, gente, por incrível que pareça, assim, segurança psicológica é algo super diferente. Não é todo lugar, não é todo trabalho, não é toda casa que oferece isso pra gente. As pessoas, na verdade, elas não têm noção do quanto a segurança psicológica é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. Porque vocês imaginam assim, se o ambiente não oferece esse tipo de segurança para a gente, se a gente não se sente seguro, se a gente não se sente confiante dentro de um ambiente, dificilmente a gente vai usar as nossas forças, a gente vai usar a nossa melhor versão para entregar um bom resultado no trabalho. Muitas vezes eu chego aqui no consultório, chega aqui para mim, né, clientes que falam isso: Thaís, eu sei que eu sou bom em, sei lá, eu sei que eu sou excelente em matemática, mas aí eu chego lá no trabalho, parece que me dá um branco, parece que me dá um, sei lá, um apagão. E eu não consigo contribuir como eu deveria contribuir. Eu não consigo falar como eu deveria falar. Não consigo me posicionar numa reunião. Não consigo mostrar aí a minha marca. Não consigo mostrar, né, o que eu tô fazendo da minha vida. Provavelmente tem muito a ver com isso. O ambiente não proporciona aí para você, no caso, segurança psicológica para entregar a sua melhor versão. Então é muito importante a gente lembrar disso, né? Então eu tô aqui, gente, no slide, já tô indo pro slide 5 para falar sobre o projeto Aristóteles do Google, só para dar um exemplo para vocês do quanto a segurança psicológica é fundamental para qualquer atividade que a gente vai desenvolver na vida, tá? Então, lá atrás o Google, logo que o Google surgiu, todo mundo conhece o Google. Todo mundo sabe que o Google é uma marca aí reconhecida no mundo inteiro como uma das marcas mais desejadas, né, por muitas pessoas para trabalhar. Muita gente quer trabalhar no Google, muita gente tem esse desejo. E aí o Google tem um processo seletivo bastante desafiador, é um processo seletivo bem profundo, né? E aí, óbvio que eles contratam pessoas excelentes de mercado. Então, eu já tive a oportunidade de fazer processo seletivo para os estagiários do Google durante 4 anos. Então, eu tenho bastante, eu sei o que eu tô falando, né? Eu sei exatamente o que eu tô falando, porque eu mesma fazia os processos seletivos para o Google. Então, imagina, para estagiário, para entrar um estagiário no Google, esse jovem, ele precisa ter tido pelo menos 3 experiências extracurriculares para trabalhar no Google, comprovadas. O que isso quer dizer? Não basta o cara ser formado em engenharia química, ser formado em psicologia, ser formado em, sei lá, ciências e tal, se ele não tiver experiências extracurriculares interessantes para trabalhar no Google. Então, você precisa provar lá que você, por exemplo, eu fui campeão do clube de xadrez da faculdade, eu fui campeão da atlética da faculdade, enfim, né? As pessoas têm aí experiências extracurriculares e para o Google isso é fundamental. E de fato, olhando para isso, gente, realmente é muito legal a gente parar para pensar nisso, porque assim, um profissional, antes dele ser um profissional interessante, um profissional empregável, ele precisa ser uma pessoa interessante, né? E isso tem muito a ver com a cultura do Google. A pessoa interessante, ela não é só uma coisa, ela é várias coisas. E aí, quando eu fui começar a trabalhar com o Google, enfim, fui estudar o Google, e aí tem um livro que inclusive eu vou deixar aqui no final da apresentação, mas esse livro aqui eu aconselho vocês, quem tiver interesse em ler, chama Um Novo Jeito de Trabalhar, para ser uma das empresas mais criativas e bem-sucedidas do mundo, né? Então a gente fala aqui do Google, quem tiver interesse, eu vou deixar depois
no final aí, né, na apresentação que vocês receberam, tem lá no final um Quero Mais, enfim, os livros que eu usei para a gente poder falar aqui durante o treinamento. Então, o Google criou lá o Projeto Aristóteles, por quê? Eles começaram a perceber que mesmo com todo esse processo seletivo extremamente rigoroso e pessoas incríveis trabalhando no Google, existem times que entregam resultados melhores que outros, se comparados a outros. E eles começaram a perceber lá no Google, por que será? Que são pessoas excelentes, são pessoas de excelentes formações, que têm lá suas experiências extracurriculares incríveis, que já viveram várias situações diferentes no mundo, falam vários idiomas e tal, mas tem times que entregam o resultado X e tem times que entregam o resultado Y. Esses times que entregam o resultado X são muito melhores do que os outros. Por que será? Né? Então eles começaram a investigar isso. E eles criaram o Projeto Aristóteles para entender o porquê determinados grupos entregam melhores resultados que outros. E eles foram chegando a algumas conclusões, né? Uma das conclusões que eles chegaram é que os times que entregam melhores resultados se sentem psicologicamente falando, seguros, tá? Então, são times que inovam muito mais, que se arriscam muito mais, que têm coragem de dar a sua opinião, que têm coragem de falar, que têm coragem de se colocar no lugar do gestor, que tem empatia, que ouve profundamente os colegas, que se respeitam no ambiente de trabalho, né? Que não fazem chacota do colega que dá uma ideia, que não desmerecem um colega que de repente deu uma ideia. E eles começaram a perceber que times que se sentiam então confiantes entre eles, que podiam confiar nos colegas, que podiam se sentir seguros, entregavam melhores resultados. Porque, gente, vamos lá, a premissa da inovação é o erro. Ou seja, tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, a chance da gente errar é muito grande, certo? Porque é a primeira vez que a gente vai fazer. Ninguém começa excelente nada. Isso é uma ilusão, né? Se eu vou tocar piano pela primeira vez, a sensação que eu tenho é que eu tenho 3 mãos esquerdas. Eu não sei tocar. A sensação é horrorosa, porque é normal, né? A primeira fase do processo de aprendizagem é a fase da incompetência. Eu me sinto primeiro incompetente, para depois eu fazer aquilo várias vezes e me sentir competente a fazer aquilo. Então, vocês vão começar a perceber que todos nós passamos por essa fase da incompetência. E essa fase da incompetência, a premissa é de que nós vamos errar, porque a gente está aprendendo a fazer. A gente ainda não faz excelente. E aí a gente só vai alcançar a excelência por tentativa e erro. Então a gente vai errar várias vezes. Só que se a gente não sente que pode errar no nosso ambiente de trabalho, a gente deixa de aprender. O medo faz a gente deixar de aprender. Então eu quero que vocês comecem a pensar um pouco nisso. Quantas vezes vocês deixam de fazer uma coisa nova? Quantas vezes vocês deixam de ter uma experiência diferente por conta do medo, né? E aí a gente tem muita influência nisso, no ambiente de trabalho. Os gestores têm muita influência, obviamente. Os gestores aí são responsáveis, são bem responsáveis por isso, para criar esse clima de confiança, de segurança psicológica, mas todos nós temos aí a nossa parcela de participação nisso, né? Porque de nada adianta você também ter um gestor excelente e continuar fazendo intriga lá no grupo, né? Quando um colega dá uma ideia que você não concorda, você vai e acaba agredindo o colega verbalmente, né? Ou você continua fazendo fofoca no grupo, ou você não fala claramente o que você está pensando. Então, todos nós temos a influência para criar um clima mais leve no ambiente de trabalho, com maior segurança psicológica. Então, vamos lá para o slide 6, para falar quais são os 4 aspectos da segurança psicológica. Então, o primeiro tem a ver com expressar, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, é seguro para os membros da equipe se pronunciarem. Então, eles fazem o quê? Eles explicam, eles conseguem explicar o problema, expõem esse problema, trazem ideias e questionamento para o status quo. Então, a primeira coisa da segurança psicológica, quando ela existe, a gente consegue se expressar claramente. É óbvio, gente, que sempre vai dar uma insegurança. Faz parte, aquele frio na barriga, quando a gente vai se expressar, quando a gente vai dar uma ideia, faz parte do nosso processo de desenvolvimento.
Mas existem climas completamente inibidores, e aí eu queria que vocês me mandassem aí no chat. Manda aí para o Marcos lê para mim. Vocês já tiveram um clima muito difícil, um clima tenso? De algum gestor, ou colegas de trabalho, ou até colegas na própria faculdade, né? Ou dentro de casa, em que vocês ficavam com muito medo mesmo de se expor? Então, vai pensando e vai compartilhando aí com a gente. Outra coisa aqui da segurança psicológica, que é a segurança em interagir. É seguro para os membros da equipe pedirem ajuda, engajarem em conversas difíceis, dar e receber feedback. Então, além de expressar, um clima com segurança psicológica, ele ajuda a gente a interagir, a conhecer melhor os colegas, a ter conversas mais profundas com os nossos colegas de trabalho, a dar feedbacks mais organizados, mais profundos também, que de fato fazem diferença na vida dos colegas, né? Sai do raso. Então, toda vez que eu falo de segurança psicológica, eu preciso lembrar que o diálogo, ele precisa ser profundo. Nenhum diálogo raso traz segurança psicológica, né? Então, por isso que o nosso próximo módulo, nosso segundo módulo desse treinamento é sobre empatia. A gente vai falar sobre empatia, sobre comunicação não violenta, que são temas aí super importantes para a gente gerar um ambiente de segurança psicológica. Porque se eu não consigo me colocar no lugar do outro, sendo o outro, fica muito difícil eu ter condição de interagir, de ter diálogos interessantes, né? A gente vai falar muito sobre a escutativa, ouvir o colega e de fato prestar atenção no outro. Por fim, o terceiro aqui item da segurança psicológica é segurança em aprender, que foi aquilo que eu falei. Se eu sinto que tenho segurança, né, de fazer pergunta, de inovar, de arriscar e aprender com os erros, a minha possibilidade de aprendizado é muito maior. Se eu me sinto com medo, inseguro, travado, eu não posso fazer pergunta, eu não posso dar ideia, eu não posso arriscar, não posso experimentar algo novo, eu não aprendo. E por fim, a segurança em pertencer. Os membros da equipe sentem-se apoiados e valorizados e que ninguém irá prejudicá-los ou rejeitá-los deliberadamente. É óbvio que a gente não precisa gostar de todo mundo, é um pouco de ilusão a gente achar que, nossa, eu preciso amar todo mundo do meu trabalho, eu preciso, sei lá, ser amiga de todo mundo do meu trabalho. Não necessariamente, tá? Mas eu preciso respeitar. Eu preciso entender que cada um tem uma opinião e que a diversidade é fundamental para a inovação. Um grupo com baixa diversidade não consegue inovar, né? Se a gente for olhar para a história, imagina lá atrás, né, olhando para a história das montadoras de veículos, né, que tem aí um modelo industrial muito clássico, muito tradicional. Se a gente for olhar para a história das montadoras de veículos, olha que interessante. Lá atrás, na linha de montagem, só tinham homens brancos de determinadas características físicas, com tanto de altura, tal, não tinha diversidade. E aí, logo que eles criaram o airbag, que protege a gente se caso um acidente acontece, o airbag só protegia os homens altos, né, lá de estatura X, brancos de determinada classe, porque era o que tinha na linha de montagem. Olha que coisa. E aí as mulheres, as crianças, os homens de estatura menor, com outras raças e tal, não conseguiam ser protegidos por airbags. Eles começaram a perceber que tinha mortes muito maiores para mulheres, por exemplo, que estavam juntos com seus maridos, né, viajando lá nos carros, nos veículos. Por quê? Porque não tinha diversidade. Porque eles faziam um teste só com homens brancos de determinadas características físicas. E aí isso, óbvio, atrapalhava completamente, né, a noção de proteção. Imagina, trazendo para o nosso dia atual, você tem uma equipe de pessoas iguais, que pensam iguais a mim, que só tem uma opinião, que só quer uma coisa. Cara, a gente não fica impossível inovar. Porque o mundo é muito maior do que isso, né? O mundo é cheio de diversidade, o mundo é cheio de pessoas diferentes. Então, o ambiente de segurança psicológica precisa aceitar isso, né? Precisa aceitar essa diversidade e conviver bem com isso, tirando aprendizado, porque é isso que faz a vida ser muito interessante, muito agradável, muito colorida, né? Então, vamos para o slide. Oi, Marcos, vamos lá. O Marcos tem aqui uma pergunta. Tá, um comentário. Tá.
Perfeito, perfeito. Então, olha só, o Marcos trouxe aqui um comentário muito interessante do Jusley. Desculpa se não for assim que pronuncia o seu nome, tá? Mas a gente tá entendendo que é assim. O Jusley, ele fala que várias vezes ele passou por pressão psicológica dos próprios clientes e que exigiu dele aí um jogo de cintura mesmo, uma flexibilidade para conseguir lidar com isso. E é verdade, não são só os nossos gestores, não são só os nossos colegas que criam esse tipo de intimidação, né? Então os clientes muitas vezes também criam esse tipo de intimidação. E é muito ruim a gente parar para pensar, né? Porque olha só, eu tenho muitos clientes, eu já tive também muitos clientes nas consultorias onde eu trabalhava, e todo mundo tá querendo eu fazer dar certo no fim, né? Eu como, sei lá, uma prestadora de serviço, né? E o cliente, no fim, nós dois estamos querendo que aquele projeto, que aquele evento, que aquela situação, que aquela coisa dê certo. No fim é o que a gente quer, os dois, né? Porque o meu trabalho depende disso, o meu sucesso, a minha felicidade depende disso, e dele também. Então, às vezes a gente entra nos embates tão desnecessários, né? E eu conversava muito com os meus clientes sobre isso. Quando eu começava a perceber que eles estavam me pressionando de alguma forma, eu estava me sentindo insegura psicologicamente para poder conduzir o projeto, eu dizia claramente isso para eles. Eu falava, olha, eu quero a mesma coisa que você. Eu quero que esse projeto dê tão certo quanto você quer. Então, se você começar a me pressionar, se você começar a me deixar assim, o que vai acontecer comigo? Eu vou me sentir insegura, eu vou me sentir incompetente, eu vou me sentir incapaz, eu vou começar a ficar com medo e o medo vai me travar. Então, se o medo me travar, a chance de eu cometer erros graves só vai aumentar. Então, será que a gente pode conduzir isso de uma maneira que fique bacana para os dois? Será que seria legal a gente conseguir aí encontrar um equilíbrio para que a coisa funcione melhor? E aí, geralmente, depois dessas conversas, onde eu assumia as minhas vulnerabilidades, os meus medos, as minhas inseguranças, e o cliente assumia também quais eram as inseguranças dele, baixava a guarda e aí a gente conseguia progredir e fazer o projeto de um jeito mais interessante. Então, acho que as conversas honestas fazem toda a diferença aí na nossa vida, tá? Marcos, tem mais alguma coisa? Então, vamos lá. Tá, então vamos lá. Luciene trouxe aqui uma reflexão importante que deve ser para muita gente, viu? Muita gente já deve ter sentido isso. Ela fala que o lance da imperfeição a tocou, ou seja, quando a gente fala sobre imperfeição. Ela falou que ela se cobra muito, né? E que ela tem receio de ser julgada, que ela tem muito medo de ser julgada, porque geralmente é aquela coisa, né? A primeira impressão é a que fica. Se não for perfeito de primeira vez, a gente vai ficar achando que tem um problema, né? A gente vai ficar com aquela coisa de preconceito ali com relação àquela pessoa. Então, ela tava falando isso, que é uma preocupação que ela tem. Então, vamos lá, gente. É importante isso, Luciene. É impossível, tá? Isso é impossível a gente começar alguma coisa nova de forma perfeita. Isso, se a gente acredita nisso, a gente acaba se boicotando. Ou a gente até perde o tempo das coisas, né? Aquela coisa de que o bom é inimigo do ótimo. Muitas vezes a gente tem uma ideia muito boa, aí um colega que é menos, se cobra menos, ele vai lá e põe a ideia em prática. E aí ele vai aprendendo ao longo do caminho e a gente fica com aquela sensação de que, poxa vida, né? Eu perdi essa oportunidade, eu perdi a oportunidade de falar, eu perdi a oportunidade de fazer. Então, assim, o mundo precisa lembrar de que, primeiro, não somos perfeitos, porque sermos seres humanos, todos nós temos as nossas imperfeições e as nossas vulnerabilidades. Então, eu vou dar uma dica aqui para a Luciene, que pode ser para todo mundo. Assistam na Netflix uma palestra da Brené Brown, ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. Tem um livro também maravilhoso que está aí no material de apoio,
que é um livro da Brené Brown que fala sobre a coragem de ser imperfeito, que inclusive eu usei aqui como referência para fazer esse treinamento de hoje. Então vocês vão ver que tem esse livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita, a palestra e o TED dela que chama O Poder da Vulnerabilidade. Os três são maravilhosos, eu indico que vocês assistam, que vocês vejam, que vocês leiam, que vocês, enfim, se debrucem sobre esse material, porque é maravilhoso. E ela fala exatamente isso, que toda vez que a gente acha que precisa ser perfeito, a gente levanta a defesa e não consegue caminhar ao longo da nossa trajetória pessoal e profissional. Então a gente precisa assumir que somos todos seres humanos e temos imperfeições. E que tá tudo bem se a gente errar uma vez e fazer de novo. Eu acho que o combinado não sai caro. Então toda vez que a gente tem conversas profundas e honestas com as pessoas, a outra pessoa também começa a nos ver de uma maneira diferente. Agora, se a gente chega querendo ser perfeito em qualquer situação da vida, fica muito difícil caminhar. Então, uma sugestão que eu faço é isso, assim, entender isso internamente, se cobrar menos e lembrar que tudo que a gente vai fazer pela primeira vez a gente não sabe fazer e faz parte do nosso processo de aprendizado errar. E a gente precisa ser mais leve com os erros, inclusive, para a gente continuar fazendo aquilo com perfeição. Se a gente quer atingir o nível de excelência sobre alguma coisa, a gente vai ter que fazer aquelas coisas 1000 vezes. É igual horas de voo. Né, se a gente for assistir lá eu não sei exatamente o nome do filme, acho que é O Voo, alguma coisa assim, que fala sobre aquele piloto que pousou o avião no Rio Hudson, lá nos Estados Unidos, em Nova York, que foi uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. O avião tava caindo, entrou um passarinho, sei lá, na hélice, eu não sei o que aconteceu, mas o cara pousou o avião em cima do Rio Hudson, uma coisa improvável, se a gente for parar para pensar, né, em termos de aviação. E o que fez ele conseguir essa proeza e saiu todo mundo vivo do avião? Foi o lance de horas de voo. A quantidade de vezes que ele tinha feito aquilo ajudou ele a pousar o avião. Então, olha que incrível, né? E também a segurança psicológica. Porque, além das horas de voo, ou seja, quantas 1000 vezes ele fez aquilo para alcançar a excelência, ele provavelmente errou outras vezes, mas ele acertou essa fortemente depois de fazer várias vezes. Então, a gente tem que fazer para aquilo alcançar a excelência. E, além disso, a segurança psicológica foi um fator fundamental aí, nesse caso do Rio Hudson, desse piloto que pousou, porque ele conseguiu falar claramente, o copiloto que estava com ele também disse claramente o que ele pensava, ele mandou uma mensagem lá pro pessoal que fica lá no aeroporto, claramente, ou seja, sem medo, sem receio de ser julgado, sem pânico, sem desespero de estar errado. Ele falou claramente como ele estava se sentindo, o que ele queria fazer, as pessoas entenderam claramente sem julgá-lo, o copiloto não ficou com medo de passar uma mensagem errada para o piloto, né, mesmo hierarquicamente sendo inferior, ele falou claramente o que ele estava pensando e isso fez aí o avião, enfim, pousar de maneira adequada e salvar 100% da tripulação e dos clientes que estavam no voo. Olha que incrível isso, gente. Então, a gente precisa se cobrar menos, né? Então, falando de segurança psicológica, é importante a gente lembrar que, assim, empresas que ignoram, ridicularizam ou punem aqueles que falam ou que pensam, estão silenciando seus funcionários e sufocando ideias, partilha de conhecimentos e inovação. Então, assim, Luciane, você, por exemplo, toda vez que você sente medo, provavelmente o ambiente não está sendo muito favorável para isso. Então, comece a experimentar. Se, de repente, o ambiente, né, não incentiva e não recompensa ideias, debates construtivos e tal, pode ser que eles estejam criando ambientes que não primam aí pela segurança psicológica. E aí, cabe a nós também fazer essa avaliação e, se for o caso, a gente começar a sentir que isso está sendo muito opressor, mudar. Né? Cabe a nós também, as rédeas da nossa vida e da nossa carreira estão nas nossas mãos, então a gente precisa também fazer isso acontecer. Então no slide 7 eu tô falando tudo isso aí para vocês, tá, gente? Os funcionários destemidos, eles se engajam... Peraí, só um minutinho, gente. Oi, Marcos. Show, olha só, a Paula falou que leu o livro A Coragem de Ser Imperfeita e que gerou ótimas discussões lá no clube do livro dela. Animal, que bom, Paula, show. Quero que todo mundo leia porque eu acho que ajuda muito, né? Então, assim, finalizando aqui o slide 7,
Funcionários destemidos se engajam, falam, assumem riscos e investem na conquista dos objetivos da empresa. Então, assim, o que a gente está falando aqui? Em ambientes onde as pessoas se sentem seguras para falar, né, para tomar decisões, elas ocorrem, assim, as decisões desastrosas, ou seja, os erros graves, ocorrem com muito menos frequência. É disso que a gente está falando. Então, se a gente cria um clima inibidor, um clima com hierarquia muito autoritária, vocês já devem ter tido algum gestor assim na vida ou visto algum gestor assim, que é aquela pessoa que ela fala assim, ó, aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse tipo de frase é completamente inibidor. É o tipo de frase que não constrói nenhum tipo de aprendizado na equipe. Esse tipo de postura inflexível, de aqui quem manda sou eu, né? Eu tive um gestor uma vez, infelizmente, eu já tive essa experiência também, gente, não são só vocês, todos nós passamos por isso alguma vez na vida. Lá atrás, quando eu comecei a fazer estágios, faz muito tempo, ainda era uma cultura, era aceita, essas culturas assim muito opressoras, muito hierárquicas, autoritárias, eram completamente aceitas, né, no ambiente de trabalho. E lá atrás, logo que eu comecei minha carreira, eu tive um gestor assim. Ele falava assim, eu era estagiária, e ele falava que nessa empresa, os estagiários são 90% braçais e 10% cerebrais. Então, no meio de uma reunião, os estagiários vão ficar quietos. Eu não quero que vocês deem ideia nenhuma. Eu quero que vocês fiquem mudos, calados. E quando for para fazer um trabalho operacional, eu vou pôr lá vocês para trabalharem. Olha que horror. Como que você quer incentivar um jovem? Pensa lá, um jovem no início de carreira, né, que está aprendendo, que está com sede de aprendizado, né, que está com aquela gana de fazer acontecer, que é a pessoa que foi contratada para inovar, para oxigenar a equipe. Ele recebe esse tipo de comentário nas reuniões de equipe. Qual é o incentivo que você tem, né? Tive um outro cliente uma vez. Se vocês quiserem mandar aí também os depoimentos de vocês, fiquem à vontade que o Marcos me interrompe. Tive uma vez um cliente, estava fazendo um projeto com ele, numa das consultorias que eu trabalhei, e na primeira reunião o cliente falou assim para mim, ó, Thaís, aqui a gente não aceita erros. Aqui nessa empresa a gente não aceita erros. Então, assim, o projeto não pode ter nenhum erro. Aí eu voltei para ele e falei assim, querido, ó, vamos começar a entender aqui uma coisa que é normal, tá? Eu sou ser humano, você também é um ser humano. A chance da gente errar ao longo do projeto é grande, porque isso faz parte, inclusive a gente está fazendo um cronograma aqui, pensando nas possibilidades de erro que possam surgir ao longo desse processo, né, desse projeto. Se você não aceita erro, você aceita a mentira, então. Porque um ambiente que diz que não aceita erro gera um clima tão intimidador que faz os funcionários e os parceiros mentirem. Porque erro é muito provável que aconteça. Porque somos humanos, somos vulneráveis. Agora, se você não aceita o erro, você aceita a mentira. Porque se você não quer que a pessoa fale o que ela fez, ela vai mentir, ou ela vai omitir. E nenhuma das duas coisas, nem a mentira, nem a omissão, faz bem para nenhuma cultura. Porque daí pode ser que o erro tinha esse tamanho, era pequenininho. Aí eu deixo de falar, ou eu minto, né, acoberto aquela informação, aí vira um grande problema. Era um problema que dava para ter sido resolvido há 2 meses, a pessoa omitiu ou mentiu, aí daqui 3 meses eu vou ver, cara, virou uma bola de neve tão grande que não dá mais para fazer nada, eu já perdi muito dinheiro, eu já comprometi aqui toda a empresa, quer dizer, e aí? Não seria melhor as pessoas poderem assumir logo de cara que erraram para a gente poder contornar a situação? Né? E fica aí a reflexão para todos nós, né? Então, nesses ambientes onde as pessoas não se sentem seguras, elas promovem o quê? Medo, terror, pânico, angústia, as pessoas sentem dor de estômago, as pessoas têm medo de trabalhar. Eu tive clientes aqui em processo de orientação de carreira e também em terapia que tinham medo de trabalhar. No domingo à noite, as pessoas começavam a chorar
com a música lá do Fantástico, porque na segunda tinha que trabalhar, cara, isso não é legal. Isso já é um sinal de que o ambiente não está promovendo isso, né? Porque a segurança psicológica, ela promove o quê? O destemor, deixando claro que erros e falhas, eles podem acontecer. Então, assim, a gente precisa construir o quê? Franqueza e confiança, incentivando o feedback útil, objetivo e impessoal. Como que a gente faz isso? Ouvindo os outros, compartilhando informações, convidando todos a contribuir com as suas ações e ideias. Isso é muito importante, assim, para quem é gestor ou para as pessoas que de alguma forma exercem algum tipo de liderança e influência na sua equipe, dá o mesmo tempo para as pessoas falarem, porque sempre tem alguém que é mais extrovertido, alguém mais comunicativo, ou alguém mais introvertido, alguém mais calado, que só observa. E geralmente as pessoas que são mais extrovertidas acabam tomando a frente a liderança nos grupos, né, nos times de trabalho. Se você é gestor ou se você está ali como um papel de liderança naquele projeto, naquele time, comece a incentivar todo mundo a falar. Promove, né, traz ali para a discussão aquela pessoa que é mais introspectiva, que é mais introvertida, dá a chance da pessoa falar, dá o mesmo tempo para as pessoas falarem, começa a calcular tempo mesmo, olha, aqui nesse brainstorm, nesse momento de conversa, todo mundo junto aqui, de opiniões, eu vou dar 3 minutos para cada um dar a sua ideia, a sua opinião, pede para as pessoas trazerem, manda uma pré-tarefa para as pessoas se prepararem para as reuniões, ali 2, 3 minutos para cada um falar. Esse incentivo a todos participarem promovem, de fato, a segurança psicológica, tá? No slide 9, a gente vai falar sobre medo, né? Então, as pessoas são exageradamente cautelosas no trabalho a ponto de reterem as grandes ideias, não apenas as más notícias. A gente tem pânico de dar más notícias, mas muitas vezes a gente não dá nem as nossas ideias. Né? Tem um livro chamado Fearless Organization, não tem tradução por português, tá? Mas esse livro Fearless Organization, ele é sensacional e eu acabei de terminar de ler e eu usei ele também aqui como referência para poder fazer esse treinamento. Nesse livro, a autora fala exatamente sobre isso, que as pessoas não dão, inclusive, ideias no ambiente de trabalho. Pode ser uma ideia genial, mas elas não falam. Elas prezam pelo silêncio. Sabe aquela coisa que eu prefiro passar despercebido a me arriscar e pôr tudo a perder? A me arriscar e perder o emprego? A me arriscar e o cara me demitir? Então eu vou ficar quieto. E pode ser a melhor ideia do mundo. Então ela foi lá, por exemplo, ela foi na Pixar, sabe a Pixar de desenhos infantis, de animações e tal, que são aquelas coisas geniais que a gente vê no cinema, na Netflix, essas coisas. Ela foi visitar a Pixar para entender o porquê que as pessoas da Pixar, por exemplo, são super criativas, inovadoras, conseguem trazer ideias brilhantes. E ela foi perceber que na Pixar o ambiente de segurança psicológica era muito forte. As pessoas participavam, as pessoas davam ideias, as pessoas brincavam no bom sentido. Era um ambiente tão leve que incentivava a espontaneidade das pessoas. E aí elas davam ideias excelentes, elas falavam claramente o que elas estavam pensando. E aí eram assim que surgem, né, os desenhos. Se a gente for parar para pensar, imagina uma reunião de brainstorm para criar os Minions, por exemplo, né? Engraçado isso você parar para pensar, nossa, quem que vai ter a ideia de umas batatinhas desse tamanho que falam, que interagem? Cara, se você tem um ambiente que não promove segurança psicológica, um ambiente que amedronta as pessoas, a gente nem tem coragem de falar sobre os Minions, por exemplo. Eu falo, ai, gente, que ideia boba, né? Não vou falar. Mas olha só, que virou, né? Oi. Tá. E tem alguma pergunta aí, Marcos? Alguma dúvida, alguma coisa?
Não? Tá, joia. Então vamos lá, gente, vamos continuar. Então, aqui a gente estava falando, né, que o ambiente de trabalho, então, para prevenir o fracasso evitável, a gente precisa começar encorajando as pessoas em toda a empresa a compartilharem dados, relatarem ativamente o que realmente está acontecendo no laboratório, no mercado e tal, criando assim um ciclo contínuo de aprendizado e execução ágil. Como que a gente pode fazer isso, gente? Começar a estimular as pessoas, deixar lá caixas de sugestões, caixas de reconhecimento, durante as reuniões, aquilo que eu falei, começar as reuniões, gente, falando claramente para as pessoas, perguntando como elas estão, como que a família delas está nesse momento agora, como que está seu filho, como que está seu marido, como que está sua mãe, como que você está passando por essa pandemia, como que tem sido esse isolamento social, começar as reuniões, o quê? Se conectando com as pessoas. A gente precisa lembrar que a gente precisa se conectar uns com os outros para gerar confiança. Se a gente está afastado, se a gente está longe um dos outros, se a gente não tem coragem de falar sobre questões pessoais, questões mais íntimas, questões relacionadas a sentimentos, a medos e, enfim, vulnerabilidades de forma geral, a gente não consegue criar um ambiente de segurança psicológica. Então, no slide 10, se vocês puderem consultar esse slide aí, tem cases de falta de segurança psicológica, empresas que não tiveram segurança psicológica e acabaram se dando muito mal, acabaram tendo problemas gravíssimos. Então, vamos ler o primeiro aqui. Em 2011, antes do terremoto subsequente tsunami, que danificou seriamente a usina nuclear japonesa de Fukushima, cientistas e engenheiros emitiram alertas sobre as vulnerabilidades da usina. Eles foram demitidos como agitadores da empresa. E aí, centenas de pessoas morreram e 45 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas quando a contenção da fábrica falhou. Então, olha só, as pessoas tentaram mostrar claramente para a empresa o que estava acontecendo, quais eram as possibilidades de fracasso que aquilo podia acontecer, né, de por tudo a perder, e as pessoas demitiram elas por serem causadores, agitadores dentro da empresa. Quantas vezes a gente não vê isso nos ambientes de trabalho? A gente quer dar uma opinião, a gente quer falar que aquilo não vai ser legal, que aquilo não está sendo bom, e aí as pessoas demitem. Ah, você está lutando contra, você só sabe falar as coisas que não vão dar certo. Quer dizer, as pessoas preferem ficar cegas aos problemas reais que dá para resolver no tempo certo, né? A assumir que existem falhas e que tá tudo bem, a gente pode corrigir antes do pior acontecer. Outro case aqui gravíssimo de falta de segurança psicológica foi em 1986, quando o ônibus espacial Challenger explodiu logo após o lançamento, matando todos a bordo. Isso ocorreu apesar dos avisos do engenheiro da NASA, Roger, que identificou uma possível falha nos O-rings lá do ônibus espacial em temperaturas extremamente frias. Ninguém lhe deu ouvidos. Ou seja, o Roger falou claramente o problema que tinha, uma possível falha lá nos O-rings do ônibus em temperaturas frias, mas as pessoas preferiram ignorá-lo a ouvi-lo, e aí óbvio que o ônibus explodiu logo após o lançamento, né? Então, cara, isso é importantíssimo a gente parar para pensar, né? Às vezes as empresas falam assim para mim, né? Quando eu vou fazer trabalho de consultoria com gestores, com equipes, ai, Thaís, eu quero lucrar tanto, né? Eu quero saber se a minha equipe está entregando um bom resultado, quero saber se a pessoa tem o perfil para trabalhar nessa vaga. Só que se o clima é tão inibidor a ponto das pessoas não se ouvirem, não entenderem que existem opiniões diferentes, que as pessoas estão ali para contribuir, ninguém melhor do que a pessoa lá do chão de fábrica que está embalando, por exemplo, a pasta de dente, para saber qual é o melhor jeito de embalar, qual é o melhor jeito da gente saber. Tem um caso que bem super emblemático, que saiu bastante nas mídias, se eu não me engano é da Unilever, que tinha uma pessoa que fazia lá a embalagem das pastas de dentes, e aí eles começaram a perceber que várias pastas de dente chegavam nos supermercados vazias, só tinha a caixa, sem a pasta dentro.
E eles gastaram uma fortuna numa máquina que pudesse pesar as caixinhas, né, de pasta de dente para ver se a pasta estava dentro, de fato, das caixas antes de chegarem ao supermercado. E aí essa máquina que eles faziam de pesagem começou a dar uns problemas. E aí quando essa máquina dava problema, um dos engenheiros desceu para ver o que estava acontecendo. E aí um rapaz lá do chão de fábrica tinha colocado um ventilador na fábrica. E aí toda vez que as caixinhas passavam, as que estavam sem a pasta dentro, né, caíam, porque eram leves, estavam leves. Quer dizer, esse cara teve uma ideia brilhante, barata, né? Que fazia muito mais sentido para a empresa. E daí as empresas, então, a Unilever, né? Se eu não me engano, que a Unilever instalou ventiladores na fábrica, perto ali da linha de montagem, para ver as caixinhas que estavam com as pastas dentro e as que não estavam. Quer dizer, investiram muito dinheiro numa máquina que não funcionava. E o cara lá do chão de fábrica, o cara que está lá na rotina, no dia a dia, tem muito mais conhecimento do que o próprio engenheiro, sei lá, a pessoa que está dentro do escritório. Então, quantas vezes a gente não dá voz para quem de fato deveria dar? Né? Ninguém melhor do que quem está fazendo a atividade para saber que aquela atividade está certa ou está errada. Né? Então, o ponto principal é que ninguém quer correr o risco, né, interpessoal, de impor ideias quando o chefe parece pensar que sabe de tudo. Né? Quando o chefe demonstra que sabe de tudo, eu não preciso aprender nada, eu sei tudo, eu já vi isso 1000 vezes, dificilmente as pessoas vão lá e falam. Dificilmente as pessoas vão lá e dizem claramente o que elas estão pensando. Falam, tem um erro aqui. Você não é o cara? Você não é a pessoa que sabe tudo? Então, para que eu vou lá, né? Falar com você. E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui no slide 12 e 13. Primeiro, eu quero que vocês mandem aí no chat, mandem aí para o Marcos, se a sua empresa, se a sua faculdade, se o seu trabalho gera segurança psicológica, sim ou não, e se na sua casa você ajuda a criar um ambiente com segurança psicológica. Porque, de novo, não é só no trabalho e não é só no ambiente profissional. Quantas vezes a gente também não cria um ambiente de segurança psicológica, por exemplo, com os nossos filhos, com os nossos pais, né? Quantas vezes a gente fala para o filho, olha, eu quero que você tire nota 10 em matemática. Aí a pessoa tem dificuldade, né? E aí quando ela vai falar que tá com dificuldade, mas você só faz isso da vida? Você só estuda? Você só faz isso? Você não consegue tirar um 10? Quer dizer, ao invés de você ir lá e acolher a vulnerabilidade do seu filho, da sua filha, que está passando por uma dificuldade de aprendizado, você cria ali uma barreira. Numa próxima oportunidade, o que ele vai fazer? Se ele puder, esconder o boletim. Ele não quer mostrar para você que a nota dele tá vermelha, ele começa a ficar com medo, de assumir que ele tá precisando de ajuda, porque você já disse para ele que ele só faz isso da vida, ele não quer se sentir incompetente. Então, para que eu vou mostrar o boletim pro meu pai com nota vermelha, sendo que eu já sei que ele vai ficar bravo comigo, que eu só faço isso da vida, né? Aí, o que acontece? Chega no final do ano, ele reprova. Quer dizer, uma coisa que dava para ter sido muito mais organizada, dava para ter olhado com mais carinho antes, quando chega lá o leite já derramou, tá? Então vamos lá, vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem aí sobre ambientes onde vocês já trabalharam, estudaram, enfim, como que é o clima na casa de vocês e como são essas experiências de segurança psicológica. Se teve algum lugar que você se sente seguro, sim ou não, se na tua casa já teve algum problema assim, e compartilhem com a gente no chat, tá bom? Ótimo. Então a Beatriz falou que foi na Unilever mesmo, esse caso que eu contei, tá? Da pasta de dente, das caixinhas e tudo mais. Então manda aqui pra gente no chat exemplos de ambientes com segurança psicológica, ambientes onde vocês não se sentiram seguros, se já aconteceu isso na casa de vocês, dos pais serem um pouco mais duros e vocês ficarem com medo e acabarem omitindo aí alguma informação. Enfim, vai contando aí pra gente.
Tá, então a Florinda falou que na empresa não gera, a empresa, provavelmente a empresa onde ela tá, não gera segurança psicológica e provavelmente ela tem dificuldade enfim, né, dar as opiniões, de falar claramente, de se assumir. Perfeito, a Florinda complementou dizendo que ela está estudando inteligência emocional para conseguir conversar com o filho dela, para conseguir se ajustar aí ao filho dela, para conseguir também entender, né, o estágio da segurança psicológica, segurança emocional do filho dela para ajustar o discurso e conversar com ele. Sensacional, Florinda, fundamental esse tipo de conversa profunda e de acolhimento, porque a gente precisa disso. Não só as crianças, qualquer um de nós precisamos de acolhimento, mas as crianças, elas têm uma coisa que é uma sensação senestésica, que é no corpo. Então, se elas sentem que tem um clima inibidor em casa, que o clima não tá legal, que o clima afetivo é inibidor, né? Ou seja, ele é castrador de alguma forma, elas deixam de criar, elas deixam de ser autênticas, falta mesmo maturidade no sentido emocional, tá? Marcos, mais algum comentário aí? Tá ótimo, então. Vão mandando aí que a gente vai lendo, tá, gente? E façam essa reflexão aí na casa de vocês, como que é o ambiente, como que tem sido o trabalho e tudo mais, tá? Vamos continuar aqui, então, no slide 15. E o que fazer para gerar, então, equipes mais confiantes e também famílias mais confiantes, né? Antes de qualquer reunião, almoço ou jantar, peça ou proponha para o seu time ou seus familiares contar algo engraçado ou algo difícil que aconteceu, por exemplo, durante a quarentena. Então, antes de começar a reunião, já assim, ó, gente, temos uma meta, a gente precisa bater essa meta, temos que vender X% e tal. Pergunta para as pessoas, como vocês estão se sentindo? Pede para as pessoas fazerem uma atividade prévia. Monta aí pra gente, conta pra gente como que tem sido esse momento, conta um evento que aconteceu, né? Igual eu fiz com vocês hoje. Conta um momento de coragem. Algo que aconteceu com vocês no início do treinamento, para já gerar esse engajamento, aproximação. Isso faz com que a gente, óbvio, tenha muito mais qualidade nos relacionamentos, tá? Outra coisa, ouvir com atenção. Isso qualquer um de nós podemos fazer. Existem vários estudos que dizem que a gente interrompe as pessoas a cada 4 segundos. As pessoas vão contar uma coisa, a gente interrompe. E aí muda totalmente ali o rumo da conversa. A gente vai falar mais sobre isso no próximo módulo, que é sobre empatia. Mas vale muito a pena a gente lembrar de ouvir com atenção, sem interromper. Deixar as pessoas falarem. Quando a gente vai fazer um call com o cliente, quando a gente vai fazer um call com o nosso gestor, quando a gente vai conversar com o nosso filho, com o nosso marido, esposa, enfim, pai, mãe, deixa a pessoa falar. Muitas vezes as pessoas só precisam desaguar, só precisam falar. E no final elas mesmas falam, nossa, se a gente não tivesse tido essa conversa, eu nunca teria chegado a essa conclusão. Mas na verdade, você não falou nada. Você só deixou ela ouvir, né? Não interromper quando alguém estiver falando, algo que eu já disse aqui. Peça a opinião de todos quando propor algo. Incentive a todos da sua equipe, da tua família a falarem. Dê o mesmo tempo para todos apresentarem as suas ideias. Quando você está em casa, por exemplo, né? Começa a envolver as pessoas na rotina, na agenda da semana. Como que vai ser a agenda do dia? Quais são os afazeres domésticos que cada um tem que fazer ali durante o período X? Qual que vai ser o cardápio da semana? As atividades, momentos de lazer. E envolva todo mundo nessas conversas, pede a opinião, incentiva as pessoas a falar. Isso vai deixando o ambiente muito mais seguro, muito mais agradável. E no trabalho a mesma coisa. Você tem um projeto, tem uma atividade, envolver as pessoas. Mesmo aquelas que você fala, mas ele não vai dar a opinião dele. Incentive, traga para a conversa, mostre que ele tem um valor naquele time, naquele grupo. Reconhecer os acertos, isso é muito importante, mas também reconhecer os erros. Nesse livro aqui que eu já citei para vocês, que é um novo jeito de trabalhar do Google, ele fala sobre isso, que uma vez teve um erro muito, muito pesado no Google, de uma equipe brilhante que promoveu um produto lá no Google que não deu certo, que não vingou, sabe? Que não funcionou. E eles promoveram, para não
perder as pessoas, não desmotivar essas pessoas brilhantes que inclusive deram essa ideia, eles incentivaram, eles acabaram pagando um valor X lá de bônus pelo erro. Ou seja, eles incentivaram as pessoas que tiveram a ideia e tiveram coragem de ir lá expor a sua ideia, de que tiveram coragem de ir lá tentar fazer. Porque depois disso, outros produtos surgiram, outras iniciativas surgiram. Então, eles começaram a recompensar erros. Gente, não são erros básicos, tá? Não é aquele tipo de coisa do tipo, vou fazer uma apresentação e esqueci de levar a apresentação, esqueci de levar o PPT durante a apresentação. Isso é erro básico, né? Isso é erro muito assim, muito básico. Estou falando de erros que foram pensados, que foram organizados de pessoas brilhantes. Precisa ter uma cultura de erro, mas uma cultura de erro possíveis, né? Erros possíveis, erros dentro de uma borda. Não é qualquer erro que é aceito também, né? Não estou falando que assim, errar por errar. Não, é um erro que é possível dentro de um processo de inovação. Tá? Então, por isso que é importante ter autoconhecimento, entender a cultura da empresa, para entender também quais são os erros possíveis, tá? Crie momento onde as pessoas possam crie momentos onde as pessoas possam expor as suas dificuldades sem julgamento. Isso é muito importante. Onde as pessoas possam falar, igual uma colega contribuiu aqui, que ela tem medo do julgamento. Ela tem medo de errar por medo de ser julgada. E geralmente os erros que não os ambientes que não promovem segurança psicológica julgam demais. Né? Há um tempo atrás, né, tem vários exemplos de empresas e tal que faziam isso, até que as pessoas iam dar uma opinião, jogavam tomate nas pessoas. Tem uns casos assim que você fala, cara, parece impossível, mas acontecia. E aí isso gera o quê? Inibição, medo do julgamento, medo de parecer bobo, e aí as pessoas não se expõem, mesmo as pessoas que têm as melhores ideias. Então, não criar hierarquias muito rígidas, locais onde ambientes são diferentes para gestores e funcionários geram intimidação. Sabe aqueles ambientes? Eu já trabalhei em empresa assim também, que o restaurante do presidente, do vice-presidente, dos diretores é um. O restaurante, para quem trabalha no escritório, é outro. O restaurante, para quem trabalha na fábrica, é outro. Quer dizer, já segregou, né? Não faz sentido. Eu já cheguei a trabalhar em empresa que o elevador do presidente era um e o elevador dos funcionários era outro. O presidente andava com segurança dentro da própria empresa. Como promover um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas têm coragem de falar e se expor, sendo que você já faz esse tipo de segregação, você já deixa super claro, inclusive fisicamente, de que uma pessoa é mais importante que a outra, de que uma pessoa merece comer melhor do que a outra, de que uma pessoa merece um elevador melhor do que o outro. Eu acho isso tão... eu acho isso tão feio, sabe? Eu acho isso tão ruim, porque isso cria um clima de que assim, cara, se eu tenho que comer uma comida X e o presidente tem que comer uma comida Y, então, quiçá eu dar uma opinião diferente. Que saia falar lá para o presidente, falar para o meu chefe, para o meu gestor, que aqui na linha de produção, né, a caixinha, ela cai se eu colocar um ventilador. Eu não vou fazer nada. Eu vou fazer o meu trabalho, se eu cometer algum erro, eu vou esconder. Né? Você começa a criar inimizade. Ao invés de criar um time engajado e a fim de fazer um negócio acontecer, você cria um clima de pessoas inimigas que estão querendo te destruir, né? E aí o clima de empatia, enfim, falar de empatia é bobagem. Então, às vezes, assim, as empresas, elas me contratavam, principalmente no passado, isso acontece com menos frequência, ainda bem, a gente está evoluindo como espécie, como ser humano, mas antigamente algumas empresas contratavam para falar de treinamento sobre empatia, sobre engajamento, num ambiente, assim, super segregado. Então, assim, não tem nem como falar sobre isso, né? Porque começou tudo errado. Então vamos lá, Marcos. Marcos vai falar mais 2 comentários aqui para mim.
Uhum. Então, olha só, a Vânia falou que geralmente esse tipo de conversa e tal acontece com mais facilidade entre os gestores, mas, por exemplo, num clima de fábrica, num setor de produção e tal, isso é mais difícil porque as pessoas têm muito medo, medo de falar, medo de perder o emprego, medo de se expor e ser, né, rotulado e tal, e eu concordo com a Vânia, tá? Então, para que a gente evite isso, já que a gente sabe que geralmente as pessoas que estão, por exemplo, numa linha de produção, que tem um salário menor, elas têm menos opções de escolha que a gente, que às vezes está num cargo maior, enfim, né, a gente já sabe disso, né? Que o salário para uma pessoa que está num setor de produção é diferente de um salário para uma pessoa que é um gestor, né? Não tem nem como comparar o lance de opções de escolha de uma pessoa que ganha R$ 1.000 e uma pessoa que ganha 10. É totalmente diferente. Sabendo disso, como que a gente faz? E a Vânia deu uma ótima sugestão, que é começar a gerar rodas de conversa, né? Os gestores podem gerar esse tipo de ambiente com maior segurança psicológica, gerando rodas de conversa, onde todos podem expor a sua opinião, onde todos podem dizer quais são os seus receios, os seus medos, e o próprio gestor assumir os seus erros e assumir os seus medos. Isso é fundamental. Quando a gente fala, olha, eu tenho medo de errar, eu errei aqui. Ao longo da minha trajetória, eu cometi um erro quando eu trabalhava na fábrica, eu cometi um erro quando eu era estagiário, e isso gerou um problema para a companhia. Eu fiquei com muito medo, eu já fui demitido. Tá? Quando você assume que você já passou por isso, também humaniza. E as pessoas se sentem muito mais à vontade para poderem se expor. Então, eu concordo com a Vânia que as rodas de conversa são fundamentais, desde que a gente também fale com clareza sobre as nossas vulnerabilidades, tá? Mais uma, Marcos? Perfeito. Olha o comentário da Sônia, que incrível. Ela falou que ela teve um chefe que aterrorizava a todos. E quando ele cometia um erro, ele falava que era culpa da equipe. Aí, cara, como que a gente faz, né, diante de um cenário como esse? Então, esse é o tipo de perfil, né, anti-segurança psicológica, que foi esse gestor que eu falei para vocês que eu tive no começo da minha carreira, que também fez aquele comentário infeliz, dizendo que estagiário era 90% braçal e 10% cerebral. Isso não faz da gente melhor em nada, né? Então, esse tipo de postura de um gestor que aterroriza as pessoas, e pior ainda, quando comete erro, não assume, ele acaba gerando o quê? Um time totalmente travado, que foi o que, inclusive, a Sônia comentou. Ninguém falava mais nada. Ninguém dava opinião para nada. Então, se cometesse um erro, acobertava, né? Provavelmente. Se, enfim, tinha uma opinião diferente, não falava. Quer dizer, esse tipo de clima cria o quê? De novo, inimigos dentro do mesmo time. Qual a chance de um gestor desse conseguir evoluir? E assim, né, porque a premissa da evolução na carreira, né, da sucessão, é você preparar pessoas melhores que você para assumirem o seu papel, para você não ficar preso, inclusive crescer. Mas esse tipo de clima não ajuda a empresa em nada, tá? Então já é, cara, mais do que comprovado, se a gente for parar para pensar nessas empresas mais inovadoras, Google, Facebook, LinkedIn, essas empresas tecnológicas, essas startups, essas empresas que estão crescendo, que estão vindo dominando o mercado e o mundo, são empresas que promovem segurança psicológica, tá? Bom, outra sugestão que dá para fazer no time são, por exemplo, caixa do reconhecimento, onde todos podem avaliar os colegas de equipe, escrever um bilhetinho, que pode ser anônimo, pode colocar o nome, ou porque você reconhece o seu colega, por exemplo, dentro de casa, fazer uma caixinha, pedir para o seu filho, olha, por que você reconhece o seu pai hoje? Que tipo de elogio você faria para sua mãe? Esse tipo de engajamento ajuda demais, e fora que facilita esse clima, essa abertura, essa leveza. As pessoas gostam de ser reconhecidas, e não só pelos gestores, pelos pares, pelos subordinados, pelas pessoas das outras áreas. Vamos tentar estimular as pessoas a reconhecerem umas às outras pelas coisas também positivas que elas fazem. Crie momentos de descontração e celebração, mesmo à distância. Mesmo agora, num momento como esse, né? Promover happy hour virtual, promover conversas virtuais, clube do livro, igual a Paula falou, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas, né, conversam entre elas.
Então ajuda muito esse tipo de exercício, tá? E para finalizar, lá no slide 17, eu quero falar sobre reconhecimento. Eu vou deixar um exercício aqui para vocês. E aí na próxima aula, na próxima terça-feira, a gente fala sobre ele, tá? Queria que vocês escrevessem uma cartinha para alguém que te ajudou muito ao longo da sua trajetória pessoal ou profissional, explicando o porquê que você o reconhece por isso. Por que ele te ajudou? E aí, depois desse treinamento, depois da aula de hoje, vocês podem mandar por WhatsApp, e-mail, enfim, o que ficar mais fácil aí para vocês, tá? Mas escrevam essa cartinha e depois vocês vão conversar comigo na próxima aula sobre o que vocês acharam, como foi esse exercício, como vocês se sentiram, tá? E a gente já tá finalizando. O exercício do reconhecimento, ele é fundamental, gente, para várias coisas na vida, tá? E geralmente a gente faz pouco isso. A gente reconhece pouco as pessoas que estão ao nosso redor. A gente geralmente critica demais e reconhece pouco, tá? Então, para finalizar a aula de hoje, faltam aí 10 minutinhos e a gente já vai finalizando. A gente está no slide 18, eu adoro essa frase, que é: seja um incentivador de pessoas. O mundo já tem críticos demais. Então, que sejamos incentivadores de pessoas, porque o mundo já está lotado de críticos. E se a gente incentivar as pessoas a falar, se a gente incentivar as pessoas a se comunicarem, a darem as suas opiniões, e se de fato a gente está aberto a ouvir, a escuta está ativa, e a gente está de fato interessado nos outros, a gente consegue promover ambientes com segurança psicológica. E aí eu usei hoje 3 livros como referências para a aula. O Novo Jeito de Trabalhar, que é do Google, que eu já mostrei para vocês aqui. The Fearless Organization, que é como criar ambientes com segurança psicológica, que só tem em inglês, eu não achei tradução em português, mas vale a pena para quem consegue ler em inglês. E já falei aqui, a Paula também aí reforçou o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Também falei sobre a palestra dela que está na Netflix, que é A Coragem de Ser Imperfeito, e o TED dela, que chama O Poder da Vulnerabilidade. Indico todos eles para que vocês possam ler durante aí o nosso isolamento social, que eu tenho certeza que vão ajudar a gente a passar com mais leveza por esse momento. Marcos, algum comentário aí, alguma pergunta? Ver se a galera escreveu, porque agora eu já estou me despedindo. Eu quero agradecer assim fortemente a todas as pessoas que ficaram aqui do início até o fim. Passou rápido, eu nem fiz break, porque a gente vai conversando e aí vai passando o tempo. Foi muito legal poder compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. E na semana que vem a gente vai falar sobre empatia. Queria, enfim, que vocês mandassem aí rapidamente nesses últimos 5 minutinhos para o Marcos, mandam ali no chat que eu vou ler. O que vocês acharam, se vocês gostaram, o que ficou de maior aprendizado aí da nossa aula de hoje, tá bom? E a gente vai finalizando aqui. No último slide aí, gente, só para vocês saberem, enquanto vocês escrevem aí, tem o meu LinkedIn, que é Thaís Amaral, o meu Instagram, @ThaísCris, Thaís sem H, o meu e-mail é Thaís, sem H, T-A-I-S, @salaa, que é o nome da minha empresa, .com.br. Thaís, @salaa.com.br, e o site da minha empresa, www.salaa.com.br. Fiquem à vontade para me escrever e até a próxima aula. Marcos, a galera tá falando alguma coisa aí? Ah, que bom! Vamos ver o que as pessoas estão falando. Ai, que bom, que bom. Muito obrigada, gente. O Marcos está lendo aqui todos os comentários, agradecimentos, o pessoal me elogiando, falando que gostaram do conteúdo, me desejando sucesso. Eu desejo tudo em triplo para vocês e espero que vocês possam participar da próxima aula. Eu vou ficar muito feliz de ter todos vocês aqui comigo e fico feliz que de alguma forma eu estou conseguindo contribuir. E me escrevam, mandam mensagem lá no LinkedIn, no Instagram, que a gente vai conversando, a gente mantém contato, tá bom? Marcos, obrigada!
ótimo. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais